Jardim Escola Girassóis, 7º ano B, aula 27. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, pessoal, hoje a gente vai falar novamente do artigo definido the. Já falamos em sala de aula, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o estudo sobre esse artigo. Então, em inglês, o nosso artigo definido é o the. Vocês já perceberam, né, que algumas vezes a gente usa o the na frente de alguns nomes e outras vezes a gente não usa, né? Sabemos por que isso acontece? Não? Então, vamos lá. Vamos aprender junto, né? Então, o artigo definido the significa o mesmo que o, a, os, as, que são os artigos definidos em português. E a gente usa o artigo definido quando a gente quer se referir a coisas ou pessoas específicas, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais a fundo isso. Falei para vocês que em algumas situações a gente usa eles, em outras não. Mas antes disso, vamos ver aqui esse exemplo do quadrinho. Quando eu estou falando de, por exemplo, children in general, ou seja, crianças de uma maneira geral, eu não uso o artigo definido. Por quê? Eu não estou especificando que criança. Eu estou falando crianças de uma maneira geral. Então, olha lá. Children learn from playing. Crianças aprendem a partir de jogos, né? Crianças aprendem brincando, aprendem jogando, né? Agora, se eu quero me referir a uma criança ou a crianças específicas, olha lá. We took the children to the zoo. Então, nós levamos as crianças para o zoológico. Ou seja, aqui eu não estou falando de qualquer criança. Eu estou especificando que nós levamos as crianças, provavelmente as nossas crianças, certo? Outro exemplo. All cars have wheels. Todos os carros têm pneus, rodas, né? Tem rodas. Estou especificando algum carro? Não, estou dizendo que carros em geral. Agora, especificando all the cars in the car park belong to the teachers who work here. Então, todos os carros no estacionamento pertencem aos professores que trabalham aqui. São todos os carros do mundo? Não, só os do estacionamento, ok? Especifiquei. Então, outro casinho lá. A gente tem casos específicos, tá? The in specific cases, tá? We say, I watch television. Mas eu digo, I listen to the radio. Eu digo, can you turn the TV, turn off the TV, please? Então, eu assisto televisão toda noite, mas você pode desligar a televisão? Eu estou te especificando para você desligar aquela televisão. I listen to the radio a lot. Eu não digo I listen radio a lot. Eu digo eu ouço ao rádio. Eu ouço o rádio todos os dias. São vários casinhos específicos, mas depois nós vamos aprendendo todos eles. Eu não uso o artigo the com cores, dias da semana, jogos e esportes, línguas, refeições, membros da família, todas aquelas opções ali do nosso quadrinho. Eu uso the for
places. Eu uso o artigo the para lugares. The Red Sea, the Atlantic. Então, eu uso antes de nomes de mares, oceanos, rios, canais. Uso o the antes de nomes de desertos, antes de nomes que contenham, de países que contenham republic, state, kingdom. Então, the United Kingdom, the United States, the Republic of Ireland. Então, em alguns casos eu não vou usar, depois eu vou dizer. Também uso com nomes no plural, nomes de país no plural, the Philippines, the Canary Islands, the Alps. Uso com palavras que tenham hotel, restaurante, cinema, então the Palace Theatre, the Empire State Building, the Sheraton Hotel. A gente usa, mas eu não uso com nomes de continentes, países e estados que não estejam naquelas outras opções. Não uso com nomes de ruas, de praças e também não uso com nomes que tenham, né, as palavras aeroporto, estação, universidade, castelo. Então, não é the Cambridge Castle, é Cambridge Castle, porque só tem aquele, eu não preciso especificar, ok? Agora vamos lá colocar em prática o uso desse artigo definido. E aí, ficando em dúvida, voltem no slide anterior, nos slides anteriores, para verem quais são os casos que a gente usa ou não usa. Na página 30, na verdade, nós iríamos discutir sobre the UK, the United Kingdom, tá? É um país? É um grupo de países? O que vocês acham, né? Vamos olhar aí no mapa e aí na próxima aula, na correção, eu falo isso para vocês. E agora vamos ler o textinho do número 2 e responder a questão abaixo. How many countries belong to the United Kingdom? Which ones? Ou one? One ou ones? Vocês que vão me dizer. Na página 31 e 32, nós temos um reading. Vocês vão ler o texto e depois vão responder as questões abaixo relacionadas a esse texto. O livro diz para ser em dupla, mas nós sabemos que não precisa. Façam individualmente. Página 35 e 36, escolha a melhor opção para completar as sentenças abaixo. Vocês vão ver onde a gente usa o artigo the, o artigo definido, e onde a gente não usa. E no exercício do lado, a mesma coisa. Algumas dessas sentenças estão certas, mas outras precisam do artigo the. Corrija as que estiverem erradas. As outras podem ficar em branco. Aqui a gente tem um exercíciozinho de pronúncia, tá? O the, ele é pronunciado antes de uma vogal como the eyes, mas depois, antes de um som de consoante, ele tem o som de the. Então, olhem lá. The ice, the snow, the hour, the 1 pound, the university. Então, o the, ele é aberto quando tivermos um som consonantal depois, e ele é the, ele é mais agudo, tá? Quando ele tiver um som de vogal, tá bom? Então, the ice, the one, the university, ok? Então, olhem lá, um grupo de palavras e vocês vão me dizer onde eu boto. The book, the apple, the building, the cinema, the egg. E aí, vocês façam a separação nos quadradinhos
como vocês acham que o som deveria ser pronunciado. Deveria não, né? Deve ser pronunciado. Aqui nós temos um outro reading. Vocês vão ler sobre alguns lugares interessantes no Reino Unido, the United Kingdom, e responder as questões depois do texto. Então, aqui o finalzinho do texto e aí as questões de número 1 a 8 sobre esses locais que vimos no texto. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que não tenham ficado com dúvidas, mas se ficaram, mandem para a teacher que a gente tira. Se não, vejo vocês na nossa próxima aula. See you soon, guys. Bye, bye.